Bom dia, meus amores. Essa voz tá meio rouca, aqui tá meio friozinho, mas vamos lá. Depois, em Mateus 11, que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João estava preso nessa época. E aí, ao ouvir o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para ele perguntar o que estava acontecendo. João era apressado, ele queria ver o que estava acontecendo logo, que as coisas fossem resolvidas logo. E aí, és tu a pergunta que havia de vir ou deveremos esperar outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão vendo e ouvindo. E aí eles foram e disseram: os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E os discípulos saíam, os discípulos de João, e Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. João ele foi enviado para abrir espaço para Jesus, então ele trouxe o evangelho, ele foi abrindo esse espaço e ele foi considerado o maior profeta por Jesus, por levar a palavra. Versículo 10, este é aquele que a respeito de quem está escrito, enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, olha só, não surgiu ninguém maior que João Batista. E olha que ele não fez nenhum milagre, ele só pregava. Toda vida, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Versículo 12, todos os dias, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, João, para Deus, foi o maior profeta de pregar a palavra. E se quiserem acertar, este é o Elias que havia de vir. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Versículo 16. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas com as outras. Nós lhe tocamos flautas, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristecem. É como se as pessoas não vissem. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem que ele tem demônio. Ou seja, as pessoas elas arrumavam um jeito para julgar, para dizer que não era verdade, para não acreditar. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: aí está um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Porque os discípulos de Deus eram pessoas, não eram sábios, eram pessoas que precisavam de restauração de alma. Veja a história de Judas, veja a história de Simão, veja a história de cada um dos discípulos. Nenhum era certinho. Então, Jesus pegou aqueles para confundir os sábios, para restaurá-los e confundir os sábios. Então, Jesus começou a denunciar as cidades em que havia realizado a maioria dos milagres, porque não se arrependeram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem realizados entre Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu lhes afirmo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você.
Ou seja, olha a comparação que Deus está fazendo com Cafarnaum e Sodoma. Porque Deus, gente, ele faz os milagres e as pessoas estavam cegas muitas vezes. Ele fazia e as pessoas julgavam. Por mais que estavam vendo os milagres, sempre tinha alguma coisa para julgar, para criticar. Óbvio que tinha alguns sábios, mas outros, por mais que viam, falava que era bruxo, que era isso, que era aquilo. E naquela ocasião Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos e as relevaste aos pequeninos. Porque os sábios eram sábios demais, vamos dizer assim, para entender. Eles eram inteligentes demais, estavam muito presos ao que eles tinham estudado tantos anos e não conseguiam ver a verdade. Ou seja, sempre tem algo para a gente aprender, meus amores. Sempre vai ter algo para a gente aprender de diferente. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, se as pessoas não quiserem ver, elas não chegarão a Deus, porque ninguém conhece a Deus senão pelo Filho. Então Jesus veio para que as pessoas vissem a verdade, chegassem até o Pai e fossem redimidas. Quem quis, viu. Quem não quis, não viu. E assim foi cumprido. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Jesus não estava aqui para crucificar, para falar que você é ruim, para falar que você é isso, que você é aquilo. Jesus é um Deus de misericórdia. Se fosse um fardo pesado, ele não teria morrido naquela cruz, pagado por todos os nossos pecados, para que nós fôssemos felizes aqui. E ele pagou todo o preço por nós. E aí você se acha no direito de ficar se julgando e se culpando, enquanto Deus já te perdoa há muito tempo? Você se coloca no sofrimento que você quer, não vem falar que Deus está te castigando. Você mesmo se castiga. Deus quer o teu bem. Deus não morreu naquela cruz em vão. Então honre o teu Pai, buscando melhorar a tua vida e honrando o sacrifício que Jesus fez naquela cruz, porque não foi em vão. Ele não teria morrido naquela cruz. O tamanho amor que Jesus tem por nós. E como é que você não pode ter amor por você se Jesus habita dentro de você? Jesus não está lá no céu, não. Ele está dentro de você, ele está em todos os lugares. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Então honre isso. Honre o sacrifício que Jesus fez por você. E ama você. Assim como Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus pagou todo o preço. É um Deus de misericórdia. E as pessoas, né, igual eu não conseguia entrar na igreja porque eu achava que Deus ia me punir. Olha o que fala o final. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando você se arrepende e pede perdão, Deus perdoa você em 2 tempos. É você que fica aí se mutilando, se chicoteando. Enquanto Deus já te perdoou, já quer te colocar sua coroa, já quer te exaltar. Se você seguir os mandamentos dele, se você parar de julgar os outros. Por que você olha o teu irmão se você não olhou nem o cisco dos teus olhos? O problema é que as pessoas estão sempre olhando para os outros e nunca olham para o próprio umbigo. Então olhe para dentro de você e perceba o que você tem que curar em você. Para depois ajudar os outros e não julgar. Porque a julgar é juiz. Você não é juiz, eu não sou juíza. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para levar a palavra, para que o Espírito Santo faça o trabalho. Para que o Espírito Santo traga a consciência, não você. Não você para julgar, não você para fazer justiça. Porque o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus de misericórdia, é um Deus que te ama e que tem de prazer de melhorar todas as áreas da tua vida, se você deixar. Porque quem bloqueia as bênçãos do Senhor é você. Não é Deus. Deus quer te dar o melhor, porque ele veio pobre, ele passou por tudo que ele passou para que você fosse exaltado. Então honre o teu pai que te ama, porque um pai que entrega seu filho
por todas as outras almas. Pensa no sacrifício que Jesus fez por você, para você ficar aí se julgando e querendo se matar. Por favor, né? Vamos acordar. Você que é cristão, você que não é cristão. Jesus é um Deus de misericórdia. Não interessa o que você fez. Não interessa o seu passado. Não interessa quem você é, quem você quer ser. E a pureza do seu coração para ouvir a palavra, para ser restaurado. Se você está pronto para ser restaurado, venha comigo ouvir essa oração. Amém? Em nome de Jesus, os teus filhos estão aqui te buscando, ó Pai. Te redimindo, largando as coisas desse mundo para seguir os teus mandamentos, as tuas palavras. Assim como diz que nós não somos juízes, que a justiça está na mão de Deus e nós sabemos que Deus é um Deus justo. Por tudo que nós plantamos, nós colhemos. Que seja retirado de todas as pessoas que estão me ouvindo e até de mim mesmo, se existir algum sentimento de vítima, algum sentimento de julgamento para com o meu próximo, porque o Senhor diz, olha o cisco do teu olho antes de olhar o teu próximo. Que essas pessoas possam ser ungidas, que essa palavra entre e transforme o coração de cada pessoa, Pai. Que não entre pelo ouvido e saia pelo outro, mas que entre como transformação, como transbordo, para que elas tenham vontade de conhecer mais a Ti, ó Pai. Para que elas tenham ouvido mais sensíveis, ó Pai, para ouvidos espirituais, olhos espirituais para ouvir e conhecer mais a palavra do Senhor. Porque só aquele que quer escutar o Senhor escuta. Porque só aquele que abre o coração para que o Senhor entrar, o Senhor entra. Porque só aquele que reconhece o sacrifício de Deus, de Jesus, sabe tudo que o Jesus passou, porque amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho único. Então, aqueles que amam a Deus vão honrar o seu Pai, dando certo na vida e prosperando em todas as áreas para espalhar esse amor, essa bondade, essa prosperidade, essa abundância no mundo. Que possamos ser cada dia mais entregues de corpo, de alma, de espírito ao Senhor, ó meu Pai. Que o Senhor invada os nossos corações com a sua paz, com a sua completude, com o seu transbordo, para que possamos ser usados como instrumentos de transformação na vida das pessoas. Que o Senhor se apresente antes, que a sua presença chegue antes da nossa presença, que as pessoas vejam Deus dentro de nós, antes de nos ver, porque o Senhor chega antes, a tua luz brilha antes, e tudo que é feito nessa terra, ó Pai, é para Ti. Seja exaltado e glorificado o nome do Senhor Jesus, porque tudo que nós fizemos nessa terra, meu Pai, é para Ti, que o Senhor tenha orgulho dos Teus filhos, em nome do Teu santo nome, amém.